Bueno, estamos nosotros acá para hacer un programa, el programa Diálogo, con una persona muy importante para el cine de la América Latina. Por que eu estou falando em espanhol? Porque ele é argentino, ele é uma figuraça, professor de produção cultural, cineasta, foi inclusive um dos diretores, o diretor de produção de todas as produções da escola, por um determinado período, da Escola Internacional de Cinema em San Antonio de los Baños, em Cuba, e é hoje um homem do Brasil também, porque ele é argentino, mas é radicado no Brasil desde 1976, e trabalhando exatamente como produtor cultural, ator, diretor, tradutor literário do idioma português para o espanhol, locutor, e é formado em Buenos Aires na área de cinema experimental, em produção, e também como ator inclusive de um filme lindo chamado A Cor do Destino, A Cor do Seu Destino. Eu me refiro ao meu amigo que hoje trabalha na Universidade Federal do Ceará, junto à Casa Amarela, Tito Ameireiras. Oh, figura linda. Que prazer. Placer, que prazer estar contigo. Que prazer estar contigo. Que prazer estar contigo. Agora traduzo. Que prazer estar com você. Vamos a hacer el programa de hoy en español, ¿no? Em portunhol. Em portunhol. Que é a nova língua da Pátria Grande. Sí, do Mercosul. Do Mercosul. Hablemos, ¿no? Sí. Hablemos en español. E falemos em português. E falemos em português. Ameireiras, o que significa? Como é o olhar? Eu não vou começar por aqui, não. Vou começar por aqui. Eu ia pensar, ia fazer uma pergunta assim geral, mas não. Eu me lembrei que o programa, as perguntas e as ideias surgem a partir dos objetos que o convidado traz. E ele me trouxe uma bolsa, dentro dela estão os objetos. Ele me trouxe, mas a bolsa já podia ser um objeto, não? É um objeto. Já é um objeto em si. É um dos 7 que me pediram. É um dos 7 objetos que a produção pediu a ele. A bolsa se refere a DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, Associação General de Diretores Autores Cinematográficos e Audiovisuales. É uma entidade fundada em 1958. Comece então por aqui. Então, aí me parece que aí dá uma pista muito importante. Em 1951, os diretores argentinos... 58. 58. Os diretores argentinos se juntaram numa forma orgânica, tipo um sindicato de diretores, certo? Dispostos à defesa dos interesses da classe, dos diretores cinematográficos. Porque o diretor dos nossos países, os diretores aqui na América Latina, não são aquele diretor de Hollywood tão falado e tão exibido pela imprensa. Na verdade, que são trabalhadores da cultura, cheios de obrigações e com muitos poucos direitos. Certo? Então, desde aquela época que eles se juntaram e hoje em dia realmente tem atingido um ponto muito alto, que eu acho que também deveríamos lutar aqui no Brasil, que é a defesa do direito do autor do diretor. O diretor, no seu caráter de ator, percebe direitos em dinheiro, em grana. Porque no momento de estar trabalhando, no momento de estar dirigindo filmes, um diretor ganha bastante bem. Agora, os anos passam para todos. Sim. E quando deixa de dirigir, de que vive esse diretor que não aposenta? Vai pegar o benefício do INSS? Ou 80% do salário mínimo? Necessita viver com a dignidade de um diretor de cinema. Então, o sindicato, esse sindicato ADAC, ele arrecada os direitos, inclusive dos repasses de filmes históricos. Vamos supor, aqui não estamos cansados de ver, não cansa nunca, mas estamos habituados a assistir o Jeca Tatu, assistir os filmes da chanchada, a época da chanchada. Mazzaropi. Agora, quanto percebe o diretor desse filme, quanto percebem os atores por esse repasse? Nada. Então, esse é o trabalho dessa Associação Geral de Todo Diretores diretor Autores argentino que tem pelo menos um filme
Ainda que não tenha estreado, ele é sócio. Olha, deixa eu mostrar para quem não conhece, porque ele trabalha nos bastidores, né? Ele é um produtor, e às vezes trabalha diante da tela, como ator. Mas de um tempo para cá você tem se notabilizado só como diretor de produção, não é? E como professor de produção. Os diretores não estão me chamando, isso é que é verdade. Porque o que eu faço com mais prazer é atuar em cinema. Em cinema. No meu começo, quando eu estudava, eu fazia coisa de teatro experimental, teatro independente em Buenos Aires. Trabalhei, ganhei bastante dinheiro fazendo teatro de bonecos. Sim. Né? Teatro Bonecos de Vara. Fizemos 2 sucessos muito grandes em Buenos Aires, na época dos 70, nos anos 70. Mas depois, quando eu vim para o Brasil, por causa do meu sotaque, me parece, fui ficando excluído e fui entrando no cinema. E foi entrando no cinema como produtor. E eu queria mostrar aqui alguns filmes, quer dizer, não mostrar os filmes, mas pelo menos os títulos, para vocês verem com quem que eu estou falando. Por exemplo, eu me referi ao filme que você fez... A Cor do Seu Destino. A Cor do Seu Destino. Esse fica como ator, fiz 2 papéis no filme. Em um dos papéis, mato o Chico Dias. Tá? Que é um agente da DINA. E no outro matou Guilherme Fontes. Gato Guilherme Fontes. Que sou um cônsul chileno. Mas ainda, você nesse é um cônsul chileno eu nesse sou filme. diretor de produção. Você é diretor de produção. E você foi diretor de produção de que mais? Você foi produtor vários do filmes. Memórias do Cárcere? Não, Memórias do Cárcere faço um ator, faço o Rodolfo Violdi. Você faz o ator. Isso, eu contraceno com Carlos Veressa. Atuou nos seguintes filmes. Que no fim desse programa, vou fazer outra menção a Carlos Veressa com o meu presente surpresa. Com o presente surpresa, tá com o objeto surpresa. Memórias do Cárcere, do Nelson Pereira dos Santos. Isso. Quilombo, isso tudo como ator Cacá profissional, Diegues. com Cacá Diegues. Aí fiz como ator e como diretor de produção. A Cor do Seu Destino, do Jorge Duran, também como ator e diretor de produção. Los Hijos de Fierro, que sou ator protagonista. Los Hijos de Fierro, Faço do Fernando Solanas. De Fernando Solanas. Esse cara trabalhou só com gente da mais alta competência. Graças a Deus. E no mesmo nível. Só para vocês terem uma ideia, ele trabalhou com ninguém menos do que o nosso Gabriel Garcia Marques, porque o Gabriel Garcia Marques era diretor da Escola Internacional de Cinema de Cuba, na cidade que se chama San Antonio de los Baños. E você era o diretor de produção da casa, da escola. Né? Mas aí é assim, vamos falar a coisa certa. Garcia Marques, junto com Fidel Castro, tiveram essa iniciativa e fundaram a escola. Sim. Inclusive, durante vários anos, a escola funcionava com o aporte do povo cubano, que era garantido pelo comandante Fidel Castro, e com o aporte econômico que Gabriel Garcia Marques, secretamente, ele colocava todo ano, e nunca fez propaganda em cima disso. Mas a escola sempre teve diretores. Eu, trabalhando na escola, trabalhei com grandes diretores. Fernando Birri, que é o fundador. Então, eu fiquei um ano como diretor do que hoje chamam cátedras, e naquela época chamavam oficinas, talleres. Sim, talleres. O taller de produção. Eu fiquei, meu primeiro ano na escola foi aí. Que é dando oficinas sobre produção de cinema. E é a oficina geral da escola, do curso regular também. Sim. Aí depois, durante uns tempos, 4 anos, assim, eu ia nos cursos de verão e dava os cursos da parte internacional da escola. Depois fui chamado por Edmundo Aray, e aí, que ele era o diretor, e aí fiz a direção de produção docente da escola. Que aí eu tomava conta de todos os filmes. Sim, os filmes produzidos pelos alunos da escola. Pelos alunos e coproduções que vinham de fora. Foi aí que você conheceu, então, o diretor, o que seria depois diretor da Casa Amarela, o nosso Volney Oliveira. Foi na minha primeira viagem lá. Que lhe trouxe a Fortaleza. Quando eu cheguei lá, que eu estava lá, era o 3º ano dessa primeira geração, que tinha vários cearenses. Sim. Tinha Jane Malaquias, a Mauri Cândido, Moura, o Marcos Moura, o Volney Oliveira. E o Volney Oliveira, com o qual trabalho até hoje. E com os outros todos. Você veio para o Ceará. Eu vim para o Ceará. Você se casou com um cearense, depois se separou, não é? Agora eu estou casado com uma cearense. Você também. agora está de novo com outra cearense. Você virou um cearense. Eu sou. Estamos aqui com o dialogador de hoje, é um argentino cearense. Eu tenho 2 filhos cearenses. E 2 filhos cearenses. Tenho uma filha que nasceu em Cuba, é a Dandara, que é cubana e cearense. Nós tiramos a nacionalidade dela aqui no Julgado Federal número 1, aí na praça do BNB. E tenho o José Antônio, que é meu xará,
que ele nasceu quando já tinha 60 anos, nasceu aqui no Hospital César Carlos, José Antônio Meijeira, meu Que é filho. uma experiência linda, Que ser hoje pai está- aos 60 anos. É lindo. Mas vamos falar de tudo isso com esse argentino e brasileiro que é o nosso Tito Ameireiras. E eu vou a partir, então... vou deixar que ele tire. Está aqui, dessa sacola. O que, que você quer tirar para pontuar e para pontificar aqui no nosso diálogo, no nosso encontro? Porque os objetos vão ensejando temas para que a gente possa discutir com o nosso dialogador a cada programa. Você sabe que os argentinos tomamos mate todo dia, né? Mate. Aqui Você me chamam trouxe de o primeiro chimarrão. objeto, é um chimarrão. Isso. Chamam de chimarrão, vocês, né? Mas na Argentina chamamos de mate, tomar mate. Hierba mate. Los hombres tomamos mate amargo. Mate amargo. ¿Y las mujeres? Y las mujeres con azúcar. Con azúcar. Las mujeres con azúcar. Hecho en Argentina. En realidad, este me lo trajo Volney. Envasado artesanal. Ah, sim, foi o Volney Foi que Volney trouxe. numa viagem aí me que trouxe de E presentinho. você me trouxe o mate para... Olha, como porque acontece assim que, claro que talvez o mais chamativo hoje em dia é que eu estou no Ceará, que eu moro no Ceará, que eu sou cearense, tenho filho no Ceará, minha obra, meu trabalho hoje se desenvolve aqui. É casado com uma cearense. Sou casado com uma cearense, tenho filho cearense. Mas a minha vida na arte começou em 1964. Na verdade, começou antes, porque eu fui parte da boemia portenha, isso, aquilo. Eu saí de casa com 15 anos, porque eu decidi ser ator. Meu pai era gastronômico e comunista, e ele falou assim, artistas são nas tuas costas. E, rua. E aí fui para a rua e virei artista, que era o que eu queria ser. Não é? Ator, cineasta. Você tem, então, no mínimo 50 anos de cinema. Comecei como profissional em 1964. 50 anos de cinema. 51 anos agora. 51 anos de cinema entre Brasil e Argentina. Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, sim, Bolívia. Assim, porque também, falar que é argentino, que é brasileiro, eu acho que a essa altura do campeonato, eu me sinto realmente um habitante da pátria grande. Eu acho que todo o território, viu? A partir do dia que eu soube que eu não vinha, porque eu sempre pensei que era filho de italianos e espanhóis. Tenho o maior orgulho de ser um filho espanhol. Mas a parte italiana não era. Eu era Guarani Cangangue. Eu fui descobrir no Brasil aos 34 anos. Quem me tirou me deu essa ideia que eu acho fantástica, porque esse foi um momento limiar da minha vida. É antes e depois disso. Foi um índio que chamava Juruna, um chavante cacique, que chegou a deputado federal e isso, aquilo. E uma noite de conversa na casa do Zelito Viana, ele me disse, não, Tito, porque nós, os índios, eu falei, não, vocês os índios. Ele falou, nós, os índios. Eu falei, não, eu estou falando vocês, os índios. Ele disse, nós, os índios. O que está querendo dizer, Juruna? Quem tem cara de índio e pele de índio, tem sangue de índio. Você é índio. Como índio? Você é índio. Guarani Cangangue, do sul do rio Mocoretá. Quem fala é cacique, todos os índios do Brasil. Eu tinha 34 anos. Entendeu? E então, descobriu que você E estava exiliado no Brasil. Porque eu tinha fugido da ditadura brasileira, a Argentina, não podia voltar para a Argentina, era dos que chamavam monges negros, éramos os pensadores, que fazíamos cinema político na Argentina, inimigos mortais do Videla. Então eu estava aqui... Jorge Videla, sim, o ditador. Então, o ditador. Então eu estava no Rio de Janeiro trabalhando com Zelito Viana, fazendo justamente o filme A Terra dos Índios, que fiz a parte de animação, de mapas, porque eu também sou animador. Aí, este homem me disse isso. Minha mãe estava para chegar no Brasil, porque só podia ver a minha mãe se ela vinha para cá. Aí ela veio tranquila num quarto, eu guardei a chave e falei, mãe, vamos conversar. Daqui a pouco a minha mãe começou a chorar e me contou o argumento de um filme que eu vou fazer, que estou me devendo, que já estou armando para fazer na Argentina. Me contou uma história de sequestro. A minha avó, com 8 anos, foi sequestrada na floresta e foi levada por uns peões da fazenda e entregada de presente para o dono de uma fazenda. A minha avó foi criada lá, colocaram um nome quando tinha 23 anos, teve 3 filhos primeiro, um dos 3 era minha mãe, e depois teve mais 21 quando casou, e já com o nome dela, e etc. Essa é a história.
E eu sou Guarani Cangangue. Estamos então aqui com um dialogador que é Guarani Cangangue. Que coisa linda descobrir as suas origens. Recuperei. Não é? E Então, descobrir aí que aconteceu? Que essa eu que americanidade era um garoto extraordinária. pobre da área metropolitana de Buenos Aires, filho de um garçom de bar de jogatinas e de uma lavandeira, ambos semi-analfabetos. E a partir daí eu passei a ser o dono de todo esse território. O território Guarani é um dos territórios maiores que existem no planeta. É verdade. Essa nação termina no Orinoco e começa no Uruguai. E se fala Guarani em todos os lugares. Eu já estive no Xingu e se fala Guarani, em alguma das reservas. Veja, lá. um livro que é o livro que caracteriza a nacionalidade brasileira é um livro chamado O Guarani, de Exatamente. José de Alencar. De José Que ele fala exatamente dessa grande nação, é desse grande fantástica. povo e o encontro desse povo com o povo português. Português. Da E Península no caso Ibérica. do lado de lá, dos espanhóis. E no caso, do seu caso, com os espanhóis. Os espanhóis. E aí dá o nosso dialogador de hoje, que é o Tito Amejeras. Amejeras que me trouxe então una herba mate. Los males se deben curar antes de usarse. Para el primer uso, llenar com hierba el mate. E aí vai. Você me trouxe então para lembrar dos índios, né? Para lembrar Lembrar dos índios, das essa é uma origens. coisa que eles tomavam. Das origens. Isso, e ainda, também lembrar de Buenos Aires, que são minhas origens, né? de Buenos Aires, querido. Claro, eu desde menino, a minha militância na política na Argentina começou com 11 anos, na queda do Perón. Na queda do Perón. Isso, meus pais eram peronistas, eu comecei a militar. E de lá para cá, eu sempre tive uma vida dupla. Eu sempre fui um trabalhador, primeiro era trabalhador braçal, eu fazia a profissão do meu pai, era garçom também, e militante. E depois, a partir dos 20 anos, quando me profissionalizei na área da arte, eu sempre mantive minha militância. Ao ponto que eu, na Argentina, era sócio dos dois sindicatos, dos trabalhadores de cinema e dos artistas, e aqui no Brasil também, eu sou SATED e sou STIC. Né? E tenho os dois DRT, etc. Tal, e sempre tive minha militância E antiperonista, portanto, trabalhando o antiperonismo na própria família, porque os pais eram peronistas. Meus pais eram peronistas. Eram peronistas. Claro. Muito bem. E qual é o segundo objeto que você me traz para a Olha, gente continuar sim. nesse diálogo Claro. que fala de identidade cultural, O segundo objeto. e de nacionalidades, O segundo enfim. objeto é esse aqui. Uma foto dos Arcos da Lapa, não? Sim. Dos Arcos da Lapa. Que tem uma no Rio de particularidade. Eu quis trazer isso, porque isso é a primeira pisada minha no Rio de Janeiro, no Brasil, no meu exílio, teve esse produto, essa foto. Porque você veio para o Brasil em 46, em 76, por causa de perseguições políticas Claro, do matavam, Videla. me matavam. Ou você vinha ou te mandavam matar ou prender. enfim. Me mataram, porque na Argentina, naquela época, tinha uma maneira de dizer você está morto. Você está morto. Que era bater com um machado na tua porta, ser invadido por ele, e mudar toda a tua casa. Levavam toda a tua mobília, documentos, roupas, sei o que for, não tinha mais nada. E você estava morto. Aí eu, em 36 horas, eu vim para o Brasil, atravessei num barquinho que a gente pagava $10 por um moreno que chamava Martínez, e ele passava de noite, te cobrava $10, passei de Puerto Iguaçu para Porto Meira. Sim. E em Porto Meira, segui a pé até Foz do Iguaçu, e de lá peguei um ônibus e vim para o Rio de E Janeiro. chegou aqui no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro e aí a minha inquietação natural de todo artista, eu queria retomar a atividade. Então, encontrei uma professora que ensinava a fazer fotos sem câmera. Sim. E essa foto eu tirei com uma lata de leite ninho. Aham. Viu? E foi minha primeira obra no Brasil. 1976, Sim, portanto. senhor. Setembro de 1976. 76. Diana Alvarez chamava a professora, não sei se anda por aí ainda, né? Era bem mais velha do que eu. Você tem, então, duas experiências que você podia falar a partir daqui desse objeto. Uma, a experiência do exílio em si, por perseguição política. E a outra, a experiência de vir para o Brasil, de se abrasileirar, num certo sentido. De estar num outro ambiente que não o ambiente original da Argentina. Então, aí
eu poderia falar de uma particularidade que você me puxou agora. Que assim, como eu era artista, bastante, por exemplo, eu era o ator protagonista do Fernando Solanas, e seu primeiro assistente de direção, porque eu sempre tive essa vida dupla também na arte. Na arte do cinema, eu trabalho em equipe e trabalho como ator. Sei, você estava diante das câmeras e atrás das câmeras. E atrás das câmeras. Eu estou vestido de ator, estou maquiado e ando com o roteiro debaixo do braço. E isso eu faço os dois trabalhos. Então, enfim. Então, o que acontece? Nós somos públicos. Você é público, por exemplo. Todo mundo sabe quem é você. Você não pode entrar escondido numa cafeteria. Outro dia entrou e eu te encontrei. Não tem como se esconder. O que vai fazer? Vai esconder a trancinha? Vai fazer o quê? Entendeu? Botar uma peruca? Igual te conhecem. É você, não tem jeito. Não dá para entrar, assaltar um banco no nome da Revolução e depois sair achar que não vão saber que era Ricardo Guilherme. Então, com a gente aconteceu mesmo. Nós éramos Revolução, isto, aquilo, fazíamos filmes políticos, driblávamos a ditadura militar, isso, aquilo, mas éramos conhecidos. Sim, até porque você era um ator. Então tinha uma portação de rosto, não portação de armas. Sei. Entendeu? Portação difusa. Aí que aconteceu? Que nos últimos meses, já quando a ditadura começou a sequestrar muita gente, lá foram 30 mil mortos, viu? Desaparecidos, e 150 mil prisioneiros ilegais e 3 milhões de exiliados, numa população de 30 milhões. Então 30 mil mortos é 1 por 1000. Se levamos esses números de hoje de Brasil, é 220 mil mortos. Entendeu? Então, o desastre lá foi muito grande. O desastre da Argentina. Viu? E mataram os 30 mil do grupo dos melhores. Os jovens, militantes, revolucionários, artistas, profissionais. Mas lá na Argentina parece que o número é gigantesco, é esmagador. Tanto assim, quando em função do número de população. Claro, quando eu cheguei no Brasil, que o ditador aqui era Geisel, eu me senti na Suíça. Eu achava que aqui... É isso que vocês chamam de ditadura? Porque lá é pior ainda. Imagina! Era isso. Então, que mas você fugiu com medo. Mas a daqui também foi truculenta. Foi uma aventura. A daqui também foi truculenta. A minha foi horrível. Foi horrível, porque o que aconteceu? Que nos últimos meses, como sequestravam gente e tínhamos que publicar nos jornais pedindo que aparecessem os desaparecidos, era obrigação que alguém assinasse. Então se tomou uma decisão, eu era montoneiro, se tomou uma decisão e era que as pessoas que já estávamos em superfície e conhecidos que assinássemos. Então você assinava que apareça com vida hoje Ricardo Guilherme, que foi sequestrado na porta da TVC. E aí, assinado, José Antônio Meijeiras. Número do documento tal. Aí o que aconteceu? E os caras você ficou visado, claro. Claro, a mão militar te buscava e falava assim, mata esse como se fosse uma barata. E você teve que voltar. Aí teve que se exilar. Teve que escapar. Eu me exiliei. E o que foi que o Brasil ensinou a você, assim, rapidamente? Bem, o primeiro que me ensinaram foi justamente... A experiência brasileira. A primeira foi a da alegria de existir. Da alegria. A alegria de existir. Viu? Que coisa linda, Tito. Que coisa linda dizer isso. A primeira coisa que o Brasil ensinou a você foi a alegria de viver. Isso, ser feliz todo dia. Ser feliz todo dia. Isso. Eu senti isso com muita energia. Foi muito forte isso para mim. Eu fui morar em Santa Teresa, um bairro boêmio. Né? Eu fotografei isso aí. Claro, você estava aqui por perto, em Santa Teresa. No bairro de Santa Teresa. Claro. E aí, enfim, quando eu cheguei aqui, senti também uma grande solidariedade, viu? Eu encontrei com o neném Sanz, Luiz Alberto Sanz, que ele estava exiliado no Chile na época do Pinochet. E então eles saíram uns 300 chilenos, entre os 300 chilenos, Sérgio Sanz e Luiz Alberto Sanz, que eram dois brasileiros já chilenos, que trabalhavam com o governo. E foram no hotel internacional que tinha em Seiza. E nesse hotel foram jurados de morte pelas 3A do López Rega, queriam matá-los, eram 300 militantes esquerdistas. Aí fomos, os argentinos, e fizemos um abraço no prédio para custodiá-los. Então, o primeiro grupo que chegou era eu, e eu estava com 60 companheiros, e eu era responsável desse grupo. Só que eles eram 300, tinha todo tipo de pessoas que falavam todos espanhol chileno. Eu não podia imaginar que tinha um brasileiro. Aí quando eu chego aqui no Rio, eu vou buscar ajuda no meu sindicato, porque eu era do sindicato de lá, aí me mandam falar
com o presidente do sindicato do SATED. O presidente era Luiz Alberto Sanz. Só que eu não sabia quem era. Aí eu entrei e ele começou a mangar de mim, entendeu? Me falou assim, e você veio aqui para o Brasil, hein? E que estás fazendo aqui? E começou a falar em espanhol. E eu comecei a ficar grilado, pensando, pô, fui dar de cara com um policial. Entendeu? E o cara está me dizendo que é presidente do sindicato. Aí daqui a pouco diz, mas realmente você não lembra quem sou eu? Eu falei, não lembro. Eu nunca vou esquecer de você. Você foi lá naquele hotel, estava com aquele grupo e nos protegeram até nós seguir viagem para a Suécia. E então, lá, e aí sei que me ofereceram no SATED. Eles tinham um grupo de, uma parte do sindicato, eram as prostitutas, na verdade, que eram consideradas elas alternadoras ou figurantes, algo assim. E então se sindicalizavam lá. Aí ele falou assim, vamos casar você com uma moça dessas, eu não lembro quem era a advogada do sindicato. Falou, olha, a solução para que ele possa ter documentos no Brasil é casar ele logo. Então nós casamos ele com uma dessas, as alternadoras da Lapa. E aí eu falei, não, mas eu cheguei aqui, entrei, fui obrigado a entrar pela janela, eu só posso sair pela porta, eu não vou, e aí não aceitei. Mas isso fazia parte daquele pacote Brasil, não é? Muito bem. Que vamos resolver. Nós vamos continuar a conversar com o nosso Tito Amerreira no próximo segmento, quando ele vai colocar ainda mais outras coisas que ele vai tirando desta sacola que ele me trouxe, onde ele guardou todos os documentos e os objetos para pontuar o nosso diálogo, no próximo segmento do programa. Uma sacola e dentro dela os objetos que o convidado trouxe, e a partir dos objetos que vão saindo dessa sacola, o diálogo vai acontecendo, os temas vão sendo pautados. Eu me refiro àquele que trouxe essa sacola. O nosso dialogador de hoje, que é um cineasta, que é um diretor de produção de vários filmes, ator, professor da Casa Amarela, da Universidade Federal do Ceará, e que foi também professor da Escola Internacional de Cinema de Cuba. Eu me refiro ao Tito Amerreiras, o nosso argentino brasileño. Hoje está radicado em Fortaleza. Em Fortaleza, tem hijos cearenses, tem filhos cearenses e mulher cearense. E muitos amigos. E muitos amigos, incluso Ricardo Guilherme. Aqui estou eu com Tito Amerreira. Tito, você tira então daqui dos objetos, você tira da sacola que você me trouxe, lá da Argentina, os objetos. Ele já me trouxe dois, uma mate e já me trouxe uma foto do Rio de Janeiro. E agora o que você me mostra? Então, eu fui morar em Santa Teresa e em Santa Teresa conheci um cearense. Ah, conheceu o cearense. Olha aqui quem é. José Tarcísio. O grande artista plástico extraordinário. Extraordinário. Estava na época daquele regador, né? Porque ele morava lá em Santa Teresa, também era meu vizinho. Aí ficamos bastante amigos. Foi a sua primeira informação sobre o Ceará? Veio de José Tarcísio? Veio dele, do interior da casa dele, que era um verdadeiro templo, era fantástica. Ele tinha feito uma casa dividida em 2 andares, era uma maravilha. E aí era um centro de passagem de cearenses também. Sim, você conheceu vários cearenses. Muitos conheci aí na casa dele. E agora, você me disse do começo do programa, no segmento do programa, provocado aqui por mim, o que significa ser, o que o Brasil ensinou a você? Você diz, a ser alegre todos os dias. E o Ceará? O que o Ceará ensinou a você? Bem, o Ceará me ensinou que é possível ser parte da paisagem. Eu me sinto mais lindo, me sinto mais bonito, mais iluminado, porque eu entendo que faço parte disto, que esta é uma realidade absolutamente diversa de outras realidades nas quais eu já tenho vivido. Eu acho que talvez esse é o maior tesouro que eu ganhei aqui, que eu me sentir realmente parte. Eu sou uma pessoa bastante eclético, né? Eu sou muito amplo. Eu estava lendo aí um livro que um personagem pergunta para outro assim, você acredita em Deus? E aí ele diz, depende de que deuses você está me falando. Eu nasci católico, apostólico romano,
e fui me fazendo politeísta, como quem diz. Eu acredito. E agora, Politeísta. o Papa Francisco, ele fechou minha ideia, porque ele disse assim, todos acreditamos no mesmo Deus, porém congregamos em templos diferentes. E eu congrego em templos diferentes também, acreditando no mesmo Deus. Eu mesmo congrego em vários templos, isso e aquilo. Então, eu acho que esse politeísmo me levou a ser capaz de ter um trânsito. Meu universo é bastante largo. E, no entanto, no Ceará você se sente... Eu me sinto aconchegado, mas e também habitando esse universo largo. Eu tanto estou nos lugares 5 estrelas, na beira-mar, nos aqueles hotéis fantásticos, viajo de avião, gosto de viajar na executiva, gosto de andar de táxi, mas eu sou um homem que anda de ônibus. Eu chego aqui de táxi porque estava atrasado, mas também gosto de andar de ônibus, estou nos terminais, gosto de entrar num botequim, pedir uma cachaçinha de R$1, entendeu? Eu gosto muito de comer em restaurantes finos, fazendo couvert, isso e aquilo. Gosto de andar de terno, gosto de andar de chinelo, entendeu? Me misturo com o povo pobre, com o povo rico. Isso que... Você acha que o Ceará, então, ensinou você o Ceará me a me dar um isso. excesso de pertencimento, de pertença? Isso. A mim me perguntaram lá no Rio, de que você gosta tanto do Ceará? Eu falava que lá os pobres falam olhando para os olhos. Que coisa linda. Lá, por que você gosta tanto do Ceará? Porque no Ceará, os pobres ou os povos? Os pobres. Os pobres. Os pobres. Sim. Os pobres falam olhando olho no olho. Sim, senhor. E isso é raro encontrar isso. Normalmente, em outros lugares, quando você aparece, porque vamos supor no Rio, em São Paulo, por aí, pelo que a gente te chamam de doutor. Embora não seja. Eu tenho 1º grau, mas as pessoas acham que sou doutor porque eu sou professor na universidade, porque eu sou diretor, faço produção executiva, mando em equipes grandes, aí acham que é doutor. Então, ao ser doutor, se você fala, o cara fala assim, vem te falar e não segura o olhar. Não segura o olhar. Porque você é mais e ele é menos. Então, eu gosto muito da dignidade. E aqui no Ceará, a dignidade... A dignidade do povo cearense. Do povo cearense. Sim, senhor. Te olha como pessoa, de igual para igual. De igual para igual. E falam para você de igual para igual também. Não importa se você também está de você paletó vê ou não. qualquer pessoa pobre falando com autoridade, com uma dignidade qualquer, entendeu? Vão lá e falam. Você vê isso aqui. E em outros lugares você não vê. Que lindo. É uma palavra sobre o cearense, sobre nós cearenses, a partir de um olhar, digamos, estrangeiro. Apesar dele estar aqui já há muito tempo, tem 50 anos de cinema e está no Brasil desde 1976. Eu me refiro ao Tito Almeida, que eu estou descobrindo agora que não se chama Tito. Não, me chamo José Antônio. Você se chama José Antônio. Igual que meu filho, meu xará. José Antônio. Por que Tito? E ninguém sabe. Ninguém sabe. Meu pai era muito ciumento desse apelido que tinha me botado minha mãe. A tua mãe se chamava de apelido? Ela passou a me chamar de Tito. Tito. Parece que tinha um artista chamado Tito. Aí meu pai suspeitava de um sargento da polícia gordo. E porque também chamava Tito, entendeu? Então, esse Tito... José Antônio, Não, é isso? José Pepe e Antônio é Tônio. José seria Pepe. E Antônio seria Tônio. Tônio ou Tony. Tony. E, no entanto, você é o Sou José Tito. Antônio, que é Tito. Tito Ameireiras. Tito, que mais outro objeto Então, você eu me queria traz dizer, em cena? fora que eu Aqui, entrei me lá põe no em cena. Cinemon, no Rio, comecei a trabalhar com os grandes produtores, eu fui parar na LC Barreto, trabalhei com Cacá Diegues, trabalhei na RF Faria, com Roberto Faria, seus irmãos Farias, isso e aquilo. Enquanto isso, tinha aquela história disso que eu te digo também, essa alargamento social que eu tenho. Essa embaixada braciarense Entre todas no essas Rio de coisas, eu frequentava a casa A dele. casa de e José ele Tarcísio. arranjou 2 passagens, eu com minha namorada da época, e viemos aqui para o Ceará. Também arranjou onde ficarmos. Eu fiquei hospedado na casa de uma grande amiga, Dodora Guimarães. Dodora Guimarães. Que na época ele era diretora de criação da agência Norton. Norton, Isso. publicidade. Aí fizeram lá um casting, que eu cheguei aqui, mas não tinha muito trabalho, né? E isso, era estrangeiro indocumentado, sabe, como canta o Manu Chao. E então, lá com a Dodora, meu primeiro trabalho no Ceará foi este, ó. Quer dizer que você não vê o Ceará trazido pelos Volney. Não, veio muito Eu antes. conheci o Volney na escola, quando ele estava no último ano. E você veio ao já Ceará se graduando. antes disso. Você veio ao Ceará pela primeira vez quando? Seria 82. 82. Quando eu fiz esse trabalho. E fez esse trabalho. Gente,
É para viver, é um trabalho de publicidade, é isso? Aí estou eu. Gente, é para viver com tranquilidade. Esse sou eu. E aqui está você, modelo fotográfico. Claro. Olha aqui, 1982, 82, 83. para uma empresa chamada Mota Norton Machado. Publicidade, É. A Norton. para a construtora Mota Machado, É. vendendo o quê? Vendendo um prédio, Vendendo um conjunto, vendendo né? um condomínio. Um condomínio. Um condomínio. Olha E quem aqui eu, era? Olha aqui eu dançando, cantando Dançando na Chuva. Olha, e quem era o ator do Isso aí eram 7 outdoors, anúncio? 5 filmes e 5, 6 fotos de Tito. gráfica. Era eu. Que coisa, o galã Tito Amerreira. Olha aqui, chega o dia em que a liberdade bate. Esse texto e o é da jeito Dodora. É soltar as asas. É preciso espaço, Texto muito da espaço. Dodora. Agora você tem onde viver em liberdade, num verdadeiro palácio. Avenida Santos Dumont, papapá. Um texto da Dodora Guimarães. Que naquela época trabalhava como redatora de publicidade. Não, diretora de criação. Diretora de criação da Norton Da Norton Publicidade, que era líder no Nordeste brasileiro. Líder no Nordeste brasileiro, vendendo aqui um condomínio, vários prédios, 1, 2, 3, 4, 5 edifícios. E quem era o garoto propaganda do Palácio do Planalto da construtora Mota Machado? Quem era? Em 82, Tito Amerreiras. Tito Amerreiras. Muito bem, Tito. Que mais? Que mais vai trazer daí? Publicidade. Você então trabalhou também com publicidade. Sim, também fiz muito na Argentina, depois aqui no Brasil. Eu também faço desenho animado, fiz muito desenho animado. Tinha uma produtora. Quando eu saí da Argentina e vim para aqui, isso que você me disse, falei da transição. A transição foi essa. Eu na Argentina era ator protagônico, era primeiro de direção do maior diretor, o Fellini da Argentina, Sim, era que é Solanas, mas eu era dono de uma produtora. Na minha produtora fazíamos documentários e desenho animado. Eu fazia desenho animado estilo Disney, com acetatos e multicenários. Né? E por que você, mesmo agora a Argentina, já em processo democrático, etc., por que você não voltou à Argentina? Olha, eu tentei voltar várias vezes, acontece que eu virei brasileiro. Eita, que linda a resposta. Viu? Você virou brasileiro. Eu sou brasileiro. Embora eu sou argentino, eu sou um argentino que dorme no Brasil. Eu ouço a rádio de lá, sei as notícias, sei como foi a eleição de domingo, leio o jornal de lá, isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando estou lá, morro de saudade. Saudade de quê? Eu vou te dizer, de coisa meio... Diga, de que você tem? O argentino pode voltar, já não tem mais a perseguição da ditadura argentina, ele poderia perfeitamente voltar para morar em Buenos Aires. No entanto, chega lá, não está completo, falta o Brasil. Por quê? De que você tem saudades? Do torresmo, do feijão. Do torresmo, do feijão. Da farofa, da cachaça. Do jeito. Da praia, do jeito das pessoas. Das pessoas. Isso. É isso. Compare, então, os dois povos, assim, antropologicamente. O que você poderia dizer? O jeito brasileiro de lidar com o outro e o jeito argentino de lidar com o outro. A origem é praticamente a mesma. É a mesma. Está lá os velhos índios guaranis, não é? Eu acho que o que une na minha vida todo é isso. É essa condição de indígena, de ser índio que eu não sabia. E aí, quando eu passei a saber, eu me apropriei dos dois universos, porque eu vi que dá mais ou menos no mesmo. Aqui no Brasil tiveram um problema muito sério que foi a escravidão durante tantos anos. Sim. O último país a abandonar a escravidão foi o Brasil. A Argentina, ao contrário, em 1810 acabou a escravidão realmente. E aí, que fizeram? Eles deram uma solução final, mandaram os negros na frente, nas vanguardas guerreiras, e exterminaram. Tanto você chega na Argentina, é muito raro ver um negro. Aconteceu também, né? Na Guerra do Paraguai, os negros... Aqui também mandaram muito, mas muitos. Acontece que eram muitos mais. Muitos mais. Claro, aqui eram 10 milhões de habitantes, 30% eram negros escravos. E se você se sente guarani, você diz, bom, eu tenho, então, eu sou a pátria, não é? E aí eu tenho a relação com os povos de língua portuguesa, com os povos de língua espanhola. É o seu caso, né? Você transita. Eu sou esse caso, eu tenho hoje em dia uma grande integração com toda a coisa. Por exemplo, com Rosenberg e Cariri, estamos ajudando a montar uma escola de cinema na Nação Chavante. Viu? Estamos fazendo isso. Eu fiz justamente com Rosenberg, fizemos isso aqui, vê?
Que filme? Sobral. Não, isso é um encontro. Nossas Américas, nossos cinemas. Primeiro encontro de jovens Primeiro cineastas encontro de latino-americanos. jovens realizadores da América Latina e do Caribe. Pode- em Sobral, Pode em ver aqui a 2012. ilustração, você vai ver que são índios. Índios. Índios, brancos, negros, ciganos, entendeu? É a população da nossa América Latina, nossa grande pátria. Então, eu me dedico muito esforço a isso também, meu esforço pessoal. Filmes sobre estes povos, ou este povo, não é? Sobre essa cultura. Agora mesmo estamos para fazer um que acabou que não deu certo, porque o patrocinador saiu, que é a mesma coisa, estamos fazendo agora para fazer no Cariri, trazer uma mostra de cinema mexicano, outra de cinema dos índios venezuelanos. Temos eu tenho esse insight hoje. Sim. E esse interesse. De outros cinemas, outros filmes Outros que estão cinemas fora do circuito e outras culturas. da indústria. Outras eu acho que culturas. ainda está a Ayahuasca, que seria a nossa pátria grande, a pátria indígena, porque o que está por baixo, o alicerce, são as nações indígenas. Sim. Viu? E aqui, como me disse o Juruna, quem tem cara de índio e pele de índio é índio, isso quase todos são. Então eu sou também. Claro. Eu sou índio. Todos. Pronto, eu sou índio. Somos eu já sabia todos. disso. Claro que somos. Somos todos índios. Claro. É. Quem tem, se temos Juruna, quem tem pele de índio, E cara de índio, cara de e sangue de índio. sangue de índio, É índio, macho. é índio. Não tem jeito. Então, na verdade, que houve uma mistureba Houve uma muito mistureba, grande, sim. mas isso aí tem Mas nós que somos nos múltiplos, interessar. na verdade. Você Nós não é somos só múltiplos, índio, E né? eu sou essa multiplicidade. Você é essa multiplicidade. Mas, claro, eu leio Shakespeare. Você tem a claro. influência dos espanhóis, né? Sim, claro. E a cultura porteña, que A cultura porteña. a cultura argentina é... Os italianos da Argentina. A cultura argentina é assim, é livro inglês, braço italiano e ouro espanhol. Isso sempre se falou na Argentina, né? E essa ideia, sempre com a ideia de la madre pátria, tem tudo isso, que realmente seria uma tonteria, seria muito bobagem desistir desse tesouro. Eu tenho passaporte espanhol. Meu pai era espanhol, eu sou espanhol, Também. eu pertenço à comunidade europeia, eu faço parte dessa comunidade que agora está esmagando brutalmente ao berço da civilização, que é Grécia, está sendo exterminada pela União Europeia. Eu sou cidadão de lá também. E estou expressando minha solidariedade com os gregos, porque acho um absurdo o que estão fazendo hoje, que o que tentaram fazer com o Brasil e não conseguiram, o que tentaram fazer com a Argentina e não conseguiram, é a política neoliberal acabando com a população, especialmente os mais pobres. Né? Porque eles sempre tiram do que menos tem. Quando se fala em ajuste, se fala em ajustar os salários, se fala em rebaixar as aposentadorias, se fala em tirar benefícios Dos trabalhadores. Saúde pública, educação, é disso que se fala quando se diz ajuste. Não é? Então, esse ajuste sempre é provocado pela política neoliberal, que é a política da miséria para muitos e da riqueza para poucos. Mas é bonito a gente falar desse lugar, falar desse ponto de vista. É alguém que tem, eu estou falando de você, que tem a consciência da sua base, digamos, indígena, da sua cultura, do seu traço antropológico indígena, mas que compreende também que há uma multiplicidade cultural que está no seu sangue, né? Claro. Quem está aí não é só o índio, é o espanhol, índio, é o espanhol, meu pai, é o argentino, né? Ameijeiras. E que aí pode ter essa visão geral, de pertencer a uma determinada cidade, a um determinado lugar, mas apenas como um prisma, um ponto de vista para olhar o mundo e se sentir cidadão do mundo, não é? Eu penso E compreender ainda, sabe? e fazer relações de identidade entre um povo e outro, entre uma situação política e outra, como você acaba de fazer em relação à Grécia e ao Brasil e à Argentina. E nós vivemos uma civilização que brutaliza a existência. Eu tenho suspeita, por exemplo, eu sou ameixeiras, né, com X. Ameijeiras. A árvore que dá ameixas. Que dá ameixas. Isso, do norte da Espanha, a parte dos Ameixe- galegos. a daí vem região o galega. ameijeiras, né? Isso, e aí que eu penso, não seria um cristão novo? Não será Sim. que na época do Santo Inquérito... Porque, veja, todos os cristãos novos adotavam como sobrenome nomes de árvores, de plantas. Então, Eu, que por exemplo, davam frutais. Que davam frutas, não é? Né? Então, possivelmente, você
tem na descendência. Possivelmente não, com absoluta certeza. Você tem. E você também, que eu também. Era da árvore que dava Guilhermes. Sim, e Vieira. Ainda sou Vieira também. Eu sou Vieira, que é uma planta, né? Então, então deve ter aí sangue de cristão novo, de judeus, não é? Judeu. É uma civilização judaico-cristã, não é? Misturada aí com os índios, com os negros, não é? Que é o com que os somos africanos, todos. que somos todos. Somos todos. Que A minha mulher é negra, meus filhos, eles não se acham negros, mas são negros. Que, seguindo o pensamento do Juruna, que tem sangue, que tem pele. É negro. Que mais? Tito Amerreiras. Bem, eu que trouxe mais aqui você para me trouxe finalizar um pra pouco. finalizar, Já a época antes atual. do objeto surpresa. Época Que atual. vamos trocar. Ele vai me dar um objeto surpresa e eu vou dar Atualmente eu trabalho aqui para ele em Fortaleza, eu faço Cine Ceará. Claro, você é produtor? Não, no Cine Ceará eu sou coordenador do Júri Internacional. Coordenador do Júri Internacional 5, deste 7, evento, 10 anos. que já está no 25º ano, 25º. que é o Cine Ceará, que não para de Festival crescer. Ibero-Americano para de de Cinema. crescer. E nesse ano homenageou o novo cinema espanhol. Eu estive lá, eu estou sempre por lá, vendo as novas produções. Eu fiquei com um convite para abertura aqui no bolso e não consegui te passar, mas você Mas eu entrei assim mesmo, é verdade, eu entrei. Era uma multidão no dia da abertura. Eu Você, trouxe isso então, aqui porque é uma, esse digamos, aqui, uma das figuras na direção esse aqui é um desse filme do evento Rosenberg produzido pela Universidade Federal do Ceará a partir da Casa Amarela Casa e da Amarela, figura do Vôlei e do Vôlei Oliveira. Não fosse Vôlei. ele, isso não existe. Não existiria. Ele é uma máquina, uma locomotiva. E ele consegue fazer. Hoje em dia é o terceiro ou quarto maior festival do Brasil. É o terceiro ou quarto maior festival de cinema do Bote Brasil. aí. Bem, isso aqui é uma lembrança porque eu trouxe para poder falar dele. Rosenberg Saga e do Cariri. guerreiro alumioso do Rosenberg Cariri. Eu conheci o Rosenberg quando ele estava mixando esse filme lá no Rio de Janeiro. Viu? E eu falei para ele, eu quero trabalhar com você depois de assistir esse filme. Acho um dos grandiosos filmes brasileiros. A saga Tão do injustiçado como muito filme brasileiro, como muita obra de arte brasileira. Né? Está aqui um cara com quem eu trabalhei, como é o nome dele? É o... Esse aqui é o Cavalcante. É o... Não sei o que é Cavalcante, não, é o... O que está na foto? Na Na foto, capa é Cavaca. Mas eu sei, mas o primeiro nome é o... Não me lembro é agora. É muito meu amigo. É o... É Trabalhou, Cavalcante. nós fizemos em 77, 74, um filme chamado Padre Cícero. Mas eu te digo o Patriarca do Sertão. Ele está aqui, ó. Ele fazia o... Ai, meu Deus. Ele Ele não botaram no elenco. o cara que faz toda a trama do Milagre Sabe o do que Juazeiro. acontece? Que Eu não me esse lembro aqui agora é o uma nome cópia do diretor. Isso aqui está escrito à mão, deve ser por ele mesmo. A cópia do diretor. Olha, um filme de Rosenberg Cariri. Fique com ela. Não estou me lembrando. Mas ainda agora. não é o presente Não secreto. é o objeto surpresa. Não, mas fique com ela. Ah. É uma cópia chamada cópia do diretor. Ele me deu para eu fazer a tradução para o espanhol. Eu traduzi toda a obra dele. Para espanhol. Todos os filmes dele estão em espanhol, traduzidos pelo Tito. Com a legenda em espanhol. Todos. Para o Tito. Para o Pelo Rosenberg. Tito. E sempre estamos tramando novas ideias. Eu admiro e gosto muito do Rosenberg. Vou lhe dar então uma notícia em primeira mão. Fui convidado por Rosenberg para fazer um filme. Então, vai ver que eu estou no filme. Você vai ser o produtor, o diretor de produção do filme que nós vamos fazer. Ele quer fazer um filme, é lindo, não vou dizer não, porque é segredo, mas enfim, é um filme lindo, como tudo que ele faz, não é? E épico, entende? Um grande épico. E são dois personagens principais e eu sou um deles. A gente está nesse projeto aí há algum tempo. Eu espero que a gente possa fazer. E nós sonhamos em fazer Jovita Feitosa. Jovita Feitosa, Isso aqui, que é a história daquela mulher que se inscreve para ser soldado na Guerra do Paraguai, não é? Corta o cabelo, finge que é homem, se veste de homem e vai para o campo de batalha. E morre no Rio de Janeiro. Esse aqui Esquecida depois que foi usada pelo exército como símbolo da guerra, da Guerra do Paraguai. E aqui ele me trouxe um livro, Última Fortaleza. Esse aqui é o romance de um longa-metragem que nós vamos fazer em animação com Neil Armstrong. Neil Armstrong é um animador daqui. Sei. Com ele mesmo estamos agora finalistas num concurso do Fundo Central Audiovisual para fazer um seriado de 13 capítulos, de 13 minutos, em animação também, para crianças pequenas, né? Para idade de até 5 anos. Chama Astrobaldo, que é a história de um menino que quer ser astronauta. Então vive
metade da vida na real, a metade na fantasia. Então fazemos em 2D e em 3D. Em 3D vai ser a fantasia. E isso, então esta é uma outra parte minha que estou aqui desenvolvendo aqui no Ceará, que é o produtor de animação. Produtor de animação. Isso. Viu? E por isso que eu trouxe para lhe mostrar. E depois... Essa nova fase. Agora não tem mais. Assim tem um Só coelho. tem agora o objeto. Um coelho. Só tem agora o objeto surpresa. Mas eu não queria terminar o nosso encontro, e antes do objeto surpresa, lembrar o seguinte, que você foi pai aos 60 anos. Isso na China é fantástico, é um motivo de grandes festas. E aí a minha mulher teve uma grande sensibilidade. Por quê? Porque no horóscopo chinês são 5 elementos e 12 signos. Eu sou macaco de madeira, como Chico Buarque Holanda, por exemplo, vários, os que somos do 44. Sim. Então, Em 1944. Em 2004 nasceu José Antônio Ameijeira, meu filho, que nasceu aqui no César Ceará. Calles. E por sensibilidade da minha mulher, ela disse, tem que ter teu mesmo nome. Entendeu? Porque justamente o círculo virou inteiro. 60 anos depois. 60 anos depois, nasce outro tipo. Nasce um macaco de madeira. Nasce o macaco de outro macaco, É. que é o Antônio José Antônio José Ameireira. Antônio Ameireiras. E vamos botar o apelido desse menino de Tito. Eu sempre falo, mas ninguém Tito. aceita. Vamos botar, ele vai ser Tito também. E você é filho do, você também tem um outro filho, que é o Pablo. Pablo está em Buenos Aires, Ameireira, casado que com uma mora, cearense. Casado também com uma cearense. quer dizer, Isso, um do argentino. Rodolfo Teófilo. Pois é, o argentino casa com uma cearense e o filho do argentino casa com a cearense, que é a minha amada, Porque ele querida veio, amiga, chamada Silvia Varela. Silvia Varela, claro. Que tá linda. Graduada em música aqui na Federal, Música não da é? Federal. Isso. E que mora hoje em Mora em Buenos Buenos Aires, com o Pablo. com Você Pablo, vê que- e tem uma filha cearense e uma duas filha filhas. argentina. Tem uma filha cearense e uma filha argentina. Ou seja, laços e lastros do Brasil, ou mais especificamente, do Ceará com Buenos Aires, com mi Buenos Aires querido. Ha llegado la hora de... La hora de la verdad. De la verdad, del objeto, Es ahora o nunca. ahora o nunca. Te callas Nunca para más. siempre. Que te callas para siempre y que pongas ahora el objeto Lo pongo. sorpresa. Bueno, entonces lo pongo. Me diga, Mira, déjame ver que déjame ver. Primero, que una me corbata. trouxe. Uma corbata? Uma Uma gravata. Esta, Olha o que ele esta trouxe, gravata é o você vê. seguinte. Eu fiz o filme Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere. Aí Como com- ator. Aí, o último dia de filmagem, nos devolveram os objetos que nós levamos, que nos pediu o figurino. Sim. Então, a mim me devolveram um echarpe porteño que eu trouxe, muito bonito, de Vicunha. Sim. E a Veressa lhe devolveram essa gravata. Uma gravata. Então decidimos trocar. É o contrário. É o contrário? Aqui, eu te mostro. Ah, sim, tá aqui, já sei, já sei. Si tú no tiras el moño, la puedes usar siempre porque el moño corre así, mira. Sim. Ahí, ¿ves? Mire, senhor, por favor. Ahí está. Estou Y ahí para sacarla, misma cosa. para sacarla, quer dizer, para tirarla. Para tirarla, así, tirarla. pero siempre cuidando de que esse aqui Sim. não saia. Sim. Tá? Depois do filme, Sim. eu, como era executivo de cinema no Rio de Janeiro, eu fui usando ela há bastante tempo. E hoje, quando eu vinha para aqui, pensei, será que o Ricardo Guilherme bota ela no palco, num próximo papel dele? Olha que bonito. Hein? Pois bonito. É a gravata que você usou? Não, essa Veressa filme? me deu. Ah, o Vereza, o Carlos Vereza me deu. Isso. O Vereza fazia o Graciliano Era o protagonista, Ramos. Fazia o Graciliano Graciliano Ramos. Ramos. Eu era um político argentino. Certo. E vocês trocaram, então, objetos. Trocamos no último dia. Que ele me linda deu gravata. essa gravata, é italiana. É italiana. A Ele me deu é essa italiana. gravata. Olha, não é possível que você não saiba que tá escrito, que tenha sido por acaso. Ricardo Guilherme. Olha aqui. É claro. RG! RG! Portanto, a gravata é minha mesmo, é RG. É Ricardo Guilherme. E então, meu é o sonho- nome da gravata, é a marca da gravata. É RG. E meu sonho é que tu use ela num palco. Eu vou usar no palco. Eu vou usar no próximo. Uma coisa, eu vou Que inventar aí uma então coisa eu dou um bom fim. e, não é? e vou usar isso em cena numa próxima peça que eu possa fazer. E esse é meu presente. E um presente que você me trouxe, cinema e cordel, jogo de espelhos, olha, da Sylvie, muito Conhece bem. essa CV? Conheço, Então, conheço, não esse- de privada habilidade, Esse livro é mas fantástico. conheço Está um como pouquinho intelectual. manchado que eu guardei, meio mal guardado, Que lindo. sabes? Que trata o quê? Da visão que o cinema tem do Nordeste, das Sim, coisas. mas forte, e olha o que, hein? que eu trouxe de você pra gente terminar. Deixa eu mostrar aqui, abre aí, pra gente terminar aqui correndo. Últimos correndo, instantes correndo. do diálogo, o que, que eu trouxe pra você?
É uma cartolina Claro. com um buraco aqui no centro. Para que isso, não precisei nem explicar. Ele já colocou. Para você se enquadrar e falar disso. Você enquadrado pelo olhar do cinema, o que você me diz disso? Então, é assim. O que você me diz disso, Tito Abeira? Fala. Não, eu digo que realmente no cinema é fundamental o enquadre e a fotografia. As pessoas sempre pensam que é a direção, mas a direção tem, na verdade, tem três vertentes. É o diretor de arte e o fotógrafo. O fotógrafo é quem faz o enquadramento e quem faz a iluminação, pinta com as cores. O diretor de arte complementa justamente com todo esse conhecimento, o uso dramático da cenografia, do figurino e da maquiagem. E o diretor é quem é capaz de fazer a ensamblagem. A ensamblagem? Hã? É. Lindo, lindo, Tito Almeida. Obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço. Que lindo. Ele entrou na tela, vocês viram? Ele entrou. Ele estava enquadrado aqui e de repente... Eu dei uma de Woody Allen. Entrou na tela. E é assim que a gente termina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu terminar então enquadrado. Deixa eu terminar enquadrado, agradecendo a presença do nosso cineasta e com essa imagem típica de cineasta, a gente encerra o programa de hoje com Tito Abeira, prometendo voltar na próxima semana com mais um diálogo.